para conversar com a gente sobre a parte cinematográfica dessa produção, estão conosco os produtores executivos do Esquadrão 51, Jordano Gil e Matheus Piccoli, da... Agora me ajuda. Ferrorama, é isso mesmo? Ferrorama Filmes. Estão aqui com a gente, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, parabéns. Estão abrindo... São pioneiros, a gente pode falar assim, no Rio Grande do Sul, ou a gente já tem um mercado que pensa esse tipo de produção que mistura games e cinema? Olha, a gente tem uma discussão interna sobre isso, sim. A gente não encontrou ainda nenhum caso, na verdade, no país de cutscenes em live action. A gente tem pesquisado, não conhecemos ainda. Então, para nós é uma novidade, porque a gente é uma produtora de cinema e tal, a gente está se inserindo nesse mercado nesse momento. Essas cutscenes em live action, elas eram comuns nos anos 90, Sim. Nos jogos estrangeiros e tal, principalmente aqueles jogos point and click e tal, tinha muito nesse sentido lá no final dos anos 90, mas acabou caindo em desuso, considerado brega e tal. E como o nosso jogo ele traz esse visual retrô e todos esses elementos, também trazemos essa questão das cutscenes em live action. Eu tô lembrando do live action em jogos de luta, tu lembraste dos anos 90, tinha alguns jogos de luta assim que os personagens, tu via, eram personagens que eram atores que gravaram e aí se transformaram em personagens de um jogo de luta que eu não lembro o nome agora. Mas como é que começou essa inspiração? Tô entendendo assim, não só do Esquadrão 51, mas do trabalho de vocês, quando vocês estão entrando, vocês são de cinema e estão entrando na área dos games. Tô lembrando assim do meu primo, o Luke, que trabalhava em agência de propaganda, ele era diretor de arte em uma agência de propaganda e foi entrar para o universo dos games e hoje continua fazendo arte, mas voltada a esse universo, para esse mercado. Como é que começou essa criação e essa faísca de vocês em não vamos só produzir um filme, vamos fazer um filme que a gente possa jogar o filme? Isso, na verdade, a questão audiovisual presente no jogo é uma coisa que já vem dentro do próprio conceito do jogo mesmo, assim, quando o Márcio resolveu fazer o Esquadrão 51, juntar essas cutscenes e tudo mais, essas referências dos anos 50, já fazia parte da ideia como um todo, né? Então, Sim. Por isso que ela vem muito natural. E no final do ano passado, o Márcio acabou nos chamando para produzir essa parte das cutscenes, mas a coisa acabou tomando uma proporção em que a gente juntou forças assim, e começou a produzir junto com ele o jogo inteiro, assim, o jogo como um todo. Quanto ao mercado, vocês conseguem ver um caminho? A gente sempre se destacou pela produção audiovisual aqui no Rio Grande do Sul. Estou lembrando de várias produtoras, né, de cinema que trabalharam para a Rede Globo, produzindo séries, novelas, e o mercado estava sempre voltado ao longa-metragem, o curta-metragem, e hoje a gente vê, né, o videogame tomando conta dentro da área audiovisual. Vocês já estão vislumbrando isso, um caminho a ser seguido e uma especialização? Olha, acho que em termos de empresa a gente não tem isso muito definido, assim, até porque a gente começou como cinema, né? Nós três, eu, o Jordano e o Daniel Mirage, que é nosso sócio, nós somos da Unicinos, do curso de cinema da Unicinos, e esse projeto do Márcio ele veio muito do nada, assim, para nós. Mas eu sempre tive muita vontade, assim, de produzir um jogo, assim. São gamers mesmo, vocês curtem? Eu sou, o Jordano não é muito. Eu não sou tanto, tô aprendendo agora muita coisa, mas sempre fui meio nintendista, assim, aqueles Sim. jogos Super Smash Bros, Zelda, Mario. Nunca fui um gamer, assim, muito vidrado. E Assim. já vai granalizar, eu era mais da SEGA mesmo, Master e Mega, mas enfim. Bom, até falando sobre a história dos videogames, talvez o Matheus conheça até mais, como é que a gente define? É o shoot'em up, é isso, né? Shoot'em up. Que são os joguinhos de nave. Isso. Né? Dá para considerar o River Raid, aquele, como também o shoot'em up, que esse é horizontal e a gente tinha o passeio da nave vertical. Como é que vocês fizeram para gravar isso? É o que a gente tem aqui na TV, um chroma key, por exemplo, que se faz, se trabalha? Na verdade, o que a gente tem na TV foi tudo o Márcio que fez, assim. Sim. Na casa dele, aquilo é tudo Ele que imagem do jogo. Aqui a gente Agora, tá vendo, isso, né? isso aí sim, isso a gente resolveu gravar tudo no Chroma. Que loucura, gente. Caracterização e figurino junto também, tem que falar sobre isso, né? Produção de objetos, tudo que tem no cinema a gente está vendo aqui para um game. Sim. Não, inclusive a gente brinca, assim, que é o mais próximo de um blockbuster, assim, que a gente já trabalhou, eu acho, porque, enfim, tem alienígenas, tem esses cockpits, assim, que vão ser construídos digitalmente. A direção de arte é do Daniel Miragem, que é nosso sócio, enfim, que trabalhou a produção de objeto, trabalhou figurino junto com a Vitória Souza e a maquiagem junto com o Johnny Left.
Então tem essa caracterização um cuidado muito especial, assim, com a plasticidade, assim, que é algo que a gente busca nos filmes também que a gente faz, e é algo que a gente está trazendo também pro Esquadrão 51, né? E as cutscenes elas foram dirigidas pelo Felipe Esbic, que é um diretor de Canoas, na verdade, que também foi nosso colega na Unicinos, que dirigiu alguns curtas-metragens, algumas séries de TV já aqui pelo estado, e que traz um pouco toda essa questão do cinema de ação, que ele gosta muito também, para decupagem, para construção narrativa dessas cutscenes. Bom, tem produção de elenco também, tô vendo? Você tem um elenco ali para produzir, a direção mesmo da cena. Então é um trabalho cinematográfico, só que o resultado disso a gente vai poder... Essa que é a grande jogada que eu fico pensando para quem produz filme. Quando você produz filme, a história já está contada. Nesse caso, a gente vai ajudar a contar essa história, que vai ser o seu desempenho na jogabilidade do jogo. Vai fazer você avançar séries, vai avançar cenas, né? Enfim, cada fase do jogo. Gente, a produção é incrível. É blockbuster mesmo, assim, né? Não tem... na verdade, assim, claro, blockbuster a gente faz a brincadeira, né? Mas em termos de produção audiovisual em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela já foi grande também, porque ela envolveu, só a parte das cutscenes, ela envolveu mais ou menos uns 70 profissionais, assim. Nossa! Entre elenco, equipe, funcionários de estúdio, carregadores, motoristas... Grande produção, longa-metragem, uma equipe inteira. E te digo mais, agora que eu quero entender, não, vocês vão me dizer mais, como é que funciona essa parte cinematográfica e a parte da jogabilidade? Vocês conversam simultaneamente, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Ou se produz as imagens, ou a jogabilidade é idealizada antes? Então, a jogabilidade já vem sendo idealizada pelo Márcio há alguns anos, na verdade. É um projeto da vida dele, na verdade, que ele há muito tempo está trabalhando em cima. As cutscenes é algo que ele veio desenvolvendo essa ideia da cutscene live action junto com o Felipe Esbic, antes de nós entrarmos no projeto, na verdade. E a partir do que a gente entrou, a gente tomou um pouco conta dessa produção das cutscenes, porque a gente tinha experiência com o audiovisual, com como funciona um set de filmagem, e trazer muito dessa equipe profissional, desse elenco profissional, para as cutscenes. Elas vão se inserir no jogo, assim, entre cada fase, contando a narrativa do Esquadrão 51, que é essa aliança rebelde que se rebela contra um império alienígena que tomou conta da Terra, assim. Então... Independência Day gaúcho. Inclusive, podem ver aí nas imagens a Tenente Kaia, que é a nossa protagonista, lutando contra o alienígena. Então, É muito louco as pessoas pensarem que a gente está fazendo um jogo de videogame, né? E tudo isso vai se transformar na sua tela e você vai poder, não digo não só as cutscenes, mas vai poder manipular de alguma forma. Para você chegar até uma cena, por exemplo, de troca de fase, você vai ter que... Depende de você aí de casa. Você vai ter que jogar o jogo e ir bem. Agora, eu vi no começo também de ter a questão da dublagem. A primeira é em português. Vocês pensam em fazer outras dublagens? E esse é um mercado que, inclusive... Estou vendo assim um mercado se movimentando, se rearranjando, porque eu tenho amigos donos de estúdio, de gravação. Geralmente trabalhavam com bandas de rock. E os caras hoje estão abrindo estúdio e ganhando dinheiro fazendo dublagens para jogos de videogame ou outros produtos de audiovisual. Telejogos também, o pessoal está fazendo aqui, faz lá fora e vem dublar aqui. Vocês pensam em fazer isso, internacionalizar esse... A dublagem, ela foi uma questão que a gente debateu no início do ano, junto com o Márcio, e a escolha do Márcio era de que o jogo fosse em português, inclusive falado em português. Quando a gente começou a pensar e escolher elenco assim para filmar as cutscenes, a gente pensou assim, tá, mas os atores eles vão falar em inglês já nas cutscenes ou depois, porque isso muda, né? Então a gente optou por fazer justamente em português, porque o Márcio ele até foi em alguns festivais internacionais e o pessoal lá fora gostou muito do jogo ser em português, assim, eles gostam muito da sonoridade do português, eles acham diferente, acham bonito, assim, e então o jogo ele vai ser português, mas ele vai ser dublado para inglês, né, internacionalmente, e outras línguas ele vai ser só legendado daí. Sim. Mas o principal é o português. Como é que vocês estão avaliando esse resultado que vocês estão obtendo? Está valendo a pena? Dá mais trabalho do que fazer o audiovisual comum como a gente conhece, né? E hoje dá para a gente imaginar que
a gente pode evoluir ainda nessa área, especialmente aqui no estado, com esse elenco que talvez tenha sido a primeira de muitas, a experiência com games de muita gente. Sim, acho que a maior parte do elenco, na verdade, é a primeira experiência com games, certamente. Acho que tem alguns atores que já fizeram trabalhos de dublagem para videogames, como o João França, o Oscar Sims, que são atores que toparam pegar junto assim, com a gente esse projeto. A Adri também. A Adriana Azevedo, enfim, que já tavam, alguns já estavam no projeto antes também de nós entrarmos, porque eles estavam trabalhando com as vozes, como podem ver no áudio ali, que eles trabalharam bem essa coisa bem caricata e tal, da voz dos pilotos. Sim. Porque o gameplay do jogo também conta bastante da narrativa, né? Então, sobre... Através do rádio, né? Sim, através do rádio, que os pilotos se comunicam entre si. E, bom, o jogo ser mais difícil ou mais trabalhoso que o cinema é difícil dizer, porque, enfim, tem uma miríade de tipos de cinema que se pode fazer, assim como de tipos de jogos, né? Esse é um tipo muito específico que une uma modelagem 3D bem complexa que o Márcio está trabalhando e umas cutscenes bem difíceis de fazer também, que a gente trabalhou em 6 diárias, na verdade, todas rodadas no Tecna, que é o estúdio ali da PUC, em Viamão. Foi bastante trabalhoso pra gente, pra equipe inteira, mas acho que todo mundo trabalhando com bastante paixão, bastante dedicação, assim. Acho que acaba ficando um projeto bem divertido, apesar de todo o trabalho, assim, porque é a primeira vez de todo mundo trabalhando com isso. Claro. Acho que isso também estimula bastante a dedicação ao projeto. O game ele já vem circulando há uns anos, na verdade, desde o ano passado em alguns festivais, já venceu alguns prêmios de melhor direção de arte, foi finalista de melhor jogo nacional no ano passado em outro festival também. Tem circulado em festivais internacionais também, como recentemente a GDC em São Francisco. Então ele está circulando aí, a gente está fazendo o jogo aparecer aí na internet, a gente vê bastante comparações assim com jogos como Cuphead, que é um jogo recente que também trabalha com a questão do retrô e tal. A gente está fazendo o possível para ver se a gente está respondendo essa demanda de mercado também do retrô, do shmup, que está retornando também um gênero. Então, acho que espero responder essas expectativas também da internet, né? Bom, o gaúcho é muito bairrista, né? Então a gente fica orgulhoso de ver o trabalho de vocês, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma relação com um produto diferente com o filme, por exemplo. A gente assiste até mais de uma vez um filme, mas nesse aí a relação pode ser diária, semanal e talvez para a vida inteira até a gente zerar ele, como se falava antigamente, né? Zerar ou virar o jogo. Eu fico imaginando aqui desafios para o futuro, se a gente pode mexer com a nossa própria história. Fazer, por exemplo, um jogo Tempo e o Vento, com o Capitão Rodrigo, uma aventura, enfim, os campos, o campo está aberto, o universo está aberto e a gente aqui no Rio Grande do Sul sim produz, né? É uma produção para cinema, mas que está virando videogame. Parabéns pelo trabalho, meninos. Obrigado, que a gente possa evoluir ainda mais nessa técnica. Fica a dica aqui para a gente mexer com a nossa história também, né? Por que não? Bom, sejam bem-vindos sempre, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por nos receber. E traga um jogo aqui pra gente jogar. Claro, com certeza. Telão aqui, o pessoal fica vendo Copa do Mundo, também joga videogame. Bom, sejam bem-vindos sempre, parabéns pelo trabalho e para toda a equipe. Tá não vamos certo. esquecer de ninguém. Obrigado.